Agora sossega um pouco, meu querido. Não quero saber de pergunta agora. Não, galera, porque olha só, eu só tenho poucos minutos, eu tenho a segunda lei, além de entregar a prova, a segunda lei de Newton. Olha o apelido, princípio... Deixa os colegas terminarem lá. Princípio fundamental da dinâmica. Ela engloba a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton. Galerinha, olha só. Só para relembrar. Apelido da primeira lei. Lei da... Que bonito. Lei da inércia. Apelido da terceira lei. Que bonito. Ação e reação. Não custa enunciar, né? Quando a força resultante em um objeto é zero, ou este objeto mantém-se em repouso, ou mantém-se em MRU, movimento retilíneo uniforme. É uma das várias maneiras de enunciar a primeira lei. Mas não pode esquecer que a primeira lei só vale quando a força resultante é zero. É importante começar falando isso. Na REC que tinha na prova, né? Perguntava lá a primeira e terceira lei, né? Algumas pessoas só falaram. O corpo que está parado tende a continuar parado, o corpo que está andando tende a continuar andando. Aí eu só dei metade. Porque esqueceu de avisar quando que isso acontece. Isso só acontece se a resultante for... Terceira lei de Newton, o apelido ajuda muito, né? Para toda ação, mesmo, mesma, sentidos, não se anulam, tem sempre a mesma natureza. Uma é magnética, outra é magnética. Uma é contato, outra é contato. E assim por diante. Legal. Mas, cara, é isso aqui... nós vamos usar toda hora. A partir de hoje nós vamos usar toda hora. No ano que vem, no terceirão, em questões às vezes que não tem nada a ver com a matéria em si, o cara precisa usar a segunda lei de Newton para matar a questãozinha. Então é importante a gente assimilar essa ideia. Quando Newton criou essa lei, ele nem criou da maneira como eu vou te apresentar, tá, galera? Eu vou fazer de uma forma um pouco mais pitoresca aqui para ficar mais fácil de entender. Na verdade, nós só poderemos discutir como é que o Newton pensou na lei dele lá no final do curso, nesse ano, quando nós faláramos de quantidade de movimento e impulso, grandezas que tu ainda não conheceu. Mas força está começando a ficar cada vez mais familiar para ti, né? Essa entidade que causa variação de velocidade, não é isso? Ou deformação. Geralmente os dois, não é isso? Tu também já tem uma certa familiaridade com massa. Já sabe que quanto mais massivo o objeto, mais inércia ele tem, mais difícil é fazer ele aumentar de velocidade, mas mais difícil é fazer ele parar também, né? Certo? O caminhão, lembra, a gente discutiu que o caminhão tem velocidade mais baixa na BR por ter mais massa e mais inércia. Nós também já temos uma noção razoável do que seria a aceleração. A aceleração nada mais é que a medida da mudança da velocidade. Não é isso? Qual é a unidade de aceleração? Ao quadrado, né? Porque metros por segundo é velocidade, né? Mede de novo passagem do tempo, dá metros por segundo ao quadrado. Por exemplo, o que significa 10 metros por segundo ao quadrado de aceleração? Que a cada segundo... Então vamos de novo, vamos voltar. O que significa uma velocidade de 10 metros por segundo? Aumenta 10. Ó, é isso aí, ó. Velocidade de 10 metros por segundo. O que significa? Que a cada segundo... 10 metros, né? A cada segundo anda 10 metros. Mais um segundo, avançou mais 10 metros. Passou mais um segundo, mais 10 metros. Só isso. Totalmente diferente de uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Que significa que a cada segundo a velocidade aumenta 10 metros por segundo. Ou seja, 3 segundos depois, se ele partir do repouso, ele já está a 30 metros por segundo. E já andou um montão. Não andou só 30 metros, não. Certo? Aliás, no começo andou um pouco menos que 30 metros, né? Porque só teria andado 30 metros se ele tivesse o tempo inteiro a 30 metros por segundo. Bom, olha só. O importante é tu perceber que são coisas absolutamente distintas, né, galera? Vamos fazer aqui um carro que sai com velocidade de zero e tem essa aceleração, só para vocês sentirem o que é o poder de estar num super esportivo que tem essa aceleração. Eu ainda não tive essa oportunidade. Mas hoje em dia o cara paga lá, né? Vai no Beto Carreiro, se embolsa os 300 pila, dá pra andar de Ferrari e tudo, né? Olha só. Tá lá o carro, partiu do repouso, a velocidade era
Um segundo depois, já que ele tem essa aceleração de super esportiva, a velocidade é 10 metros por segundo. 2 segundos depois, 20 metros por segundo. 3 segundos depois, já não vou nem conseguir desenhar o cara. Né? Porque aquele andou relativamente pouco, ó, mas nesse outro segundo ele já andou mais, porque ele estava mais veloz. Se era 0 a velocidade e agora é 10, qual é a velocidade média nesse trecho? Em 1 segundo, com uma velocidade de 5 metros por segundo, andou 5 metros. Era 10 a velocidade, agora é 20, qual é a média? Era 10, agora é 20, qual é a média? 15, né, galera? A metade entre 10 e 20, né, gente? Vocês não me apavorem, por favor. A média entre 10 e 20 é 15. Tudo bem, galerinha? É o meio. 15 metros por segundo em 1 segundo andou quanto? Caramba, ó. No primeiro segundo o cara anda só 5 metros. No segundo segundo ele já andou 15 metros. Outra. Quando ele atingir lá 30 metros por segundo, alguém lembra quanto é que é 30 metros por segundo? É 108 quilômetros por hora, cara. Um carro que faz em 3 segundos 108 km por hora é só super esportivo mesmo. Poucas Ferraris fazem isso, né? Então realmente é uma pancada. Espera aí, essa aceleração aqui, tu pode sentir ela, né? É só pular. Realmente, ó. Enquanto eu estou caindo, cara, lá pra baixo eu sou puxado com 10 metros por segundo ao quadrado. É realmente uma pancada no peito. O cara que está no carro super esportivo e aperta no acelerador, o cara fica grudado contra o banco mesmo. Tu tenta pegar um objeto no painel, tu não consegue. Tu não consegue pegar um objeto no painel durante a aceleração. A freada ainda que deve ser mais brusca, né? Imagina o cara, uma emergência, ter que parar um carro desse com brutalidade. Dá uma aceleração federal. Legal. Tu vê, né, cara? Só preparando o meio de campo a nossa discussão. Já que tu tem boas noções de massa, força e aceleração, eu tenho certeza que vocês vão conseguir assimilar a segunda lei de Newton com tranquilidade. O que é isso? O que é o A? Aceleração, não é isso? Aceleração. Pessoal, vamos pensar o seguinte, ó. Vou pegar esse objeto, um objeto bobo aqui, e vou aplicar diferentes forças nessa massa. Primeiro eu vou aplicar uma força bem pequenininha. Acelerou? Estava parado e de repente não estava mais parado. Então acelerou. Concorda comigo? Vou aplicar uma força média. Acelerou? Ou acelerou? Acelerou mais ou menos que a primeira vez? Por que acelerou mais? Então eu vou aplicar mais força ainda. Deixa eu ver se eu consigo. Acelerou um pouquinho mais, né? Ou seja, quanto mais força eu aplico no objeto, maior é a aceleração que ele tem. Meu Deus, não é óbvio? Não é uma coisa que nós já percebemos no nosso dia a dia? Empurrou o carrinho do irmãozinho devagarzinho. O irmãozinho vai devagarzinho. Empurrou mais forte. O irmãozinho já sai na disparada. É uma coisa natural. Com os teus amigos tu sabe disso. Aliás, sempre que eu brinquei com vocês com a cadeira, isso ficou claro. Fazia pouca força, pouca aceleração. Fazia mais força. Na hora que disparou da minha mão, disparou com uma velocidade maior, porque eu apliquei mais força e acelerou mais. Ou seja, nós podemos dizer que a é diretamente proporcional à força. Quanto mais força, não é difícil, principalmente para ti que já está mais familiarizado com força e aceleração, não é difícil enxergar isso. Mas tem um outro lado, mais interessante ainda, eu diria. Imaginem vocês que eu vou fazer um estudo com esses 3 objetos. Cadeira, apagador e pedacinho de giz. Classifiquem esses objetos quanto às suas massas, por favor. Ótimo, grande, médio e pequeno. Uma ótima classificação. Classificou em relação à massa, exatamente o que eu pedi. Certo? Não pedi ordem, não pedi nada, então ele classificou. É verdade. Eu vou tentar aplicar a maior força que eu puder com o peteleco nesses 3 objetos. E vamos analisar acelerações que eles vão adquirir. Lembrando que a aceleração é a mudança de velocidade. Concorda comigo? Certo? Então vamos lá. Primeiro, o objeto de menor massa. Razoável aceleração. Objeto de massa média. O outro saiu rodopiando, né? Vamos tentar fazer o outro sem rodopios para garantir que a aceleração realmente seja maior. Vamos ver.
aceleração foi maior no objeto de menos massa, nitidamente, né? E vamos tentar a cadeira. Que Deus proteja meu dedo. Monstro do peteleco. Vice? Mas tu viu, cara, eu me esforcei. E a aceleração, nitidamente, foi bem menor. Ou seja, que relação tu percebe entre a aceleração que o objeto adquire e a sua massa? Direta ou inversamente proporcionais? Quanto maior a massa, maior a aceleração adquirida? Não, era o contrário, né? O objeto de menos massa acelerou mais, concordam comigo? Mesmo numa experiência rudimentar como a nossa, fica claro que a aceleração é Isso. Esse símbolo aqui, esse alfa, essa letra grega, a gente usa para falar que é proporcional. Se eu coloquei na parte de cima, ficou diretamente proporcional. Se eu coloquei na parte de baixo, ficou inversamente proporcional. Só que, na verdade, nós podemos substituir essa proporcionalidade por um igual, sem problema algum. Até porque as unidades vamos ser nós que decidimos, né? Os cientistas, na verdade, decidiram já as unidades, né? Certo? Mas é isso, galera. O Newton só percebeu antes dos outros seres humanos que a aceleração adquirida por um objeto é proporcional à força aplicada nesse objeto e a massa desse objeto, nada demais. Então assim, ó, uma vez na vida, uma na morte, eu vou enunciar a lei. A aceleração adquirida por um objeto, é diretamente proporcional, proporcional ao quê? Não, a força. Isso, diretamente proporcional. Vou escrever assim, ó, a força resultante atuando no objeto. Para a gente não se esquecer que eu tenho que somar as forças, né, para poder raciocinar. É diretamente proporcional à força ao. Então é no caso, né? A força resultante aplicada no objeto e inversamente proporcional à massa do objeto. Agora olha só, pessoal, não se preocupem, já vou liberar isso. Não se preocupem, tá, fica à vontade, querido, fica à vontade. Não se preocupem porque o mais legal de usar a lei não vai ser escrita não, tá? Nós vamos usar a lei assim mesmo, ó. Só que eu não gosto ela nesse formato. O que isso é? Obrigado, amigo. Tá dividido, passa M vezes A é igual a FR, ou do jeito que eu prefiro, força resultante é massa vezes aceleração. Essa fórmula aqui, um aluno um dia, não sei que me falou, eu gostei tanto que eu uso muito. Física, meu amor. É física, meu amor. É a fórmula que tu jamais pode esquecer. Física, meu amor. Nada demais. 3 variáveis. Eu te forneço de mão beijada 2. E tu calcula a terceira. Cria uma questão aí que a gente poderia aplicar nessa equação. Vamos ver. Cria uma questão bem divertida aí para eu fazer para ti. Um objeto recebe 60 newtons de força. Adorei. Exemplo 1 então, hein? Exemplo 1. Vou anotar os dados. Um objeto recebe 60 newtons de força e ele tem uma massa de 30 kg. Determine a aceleração adquirida por esse objeto. Uma das questões da prova. Isso, na verdade, ó, só para a gente se familiarizar, né? Vou copiar a fórmula. A força é 60. A massa é 30, né? Cuidado que já está em quilogramas, não é peso, né? Certo? E aí eu vou calcular a aceleração. Está multiplicando, passa. A aceleração adquirida por objeto vai ser de 2 metros por segundo ao quadrado. Segunda possibilidade, vamos ver. Se a gente vai parar, né? A aceleração é 0, né? Fica mais fácil ainda. A força tem que ser 0 para poder estar parado, né? Isso, ó. Já que o pessoal só está colocando os dados, eu vou ambientar. Uma nave alienígena tem aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Já ficou bem mais legal. Vou até desenhar aqui, ó.
Vou até desenhar aqui, ó. Lele. Vamos fazer a cabecinha do ET saindo para fora da nave. Pronto. Não, mas é uma aceleração, ele já pode estar a 300, né, 1000 km por hora. Certo? Só que a aceleração dele é mais lenta, porque demora para chegar na velocidade da luz. Essa nave vai até a velocidade da luz. Não tem problema. Massa de 100 kg. Essa é tecnologia, hein, cara? Imagina uma nave espacial com apenas 100 kg. Materiais altamente tecnológicos. Adorei. Calcule a força resultante que os propulsores alienígenas estão aplicando na nave. Olha que legal que ficou. Copia a fórmula porque não custa e não cai a mão. E depois substitui, a massa é 100 e a aceleração é 5. Então a força resultante atuando na nave, 500 newtons. Concordas que, matematicamente falando, nunca houve contas tão simples, né? Última possibilidade para aplicar a terceira lei de Newton na forma de fórmula. Terceira, né? Terceira e última, né? Senada, desculpa, falei a lei errada, né? Perdão. Segunda lei. Qual é a terceira possibilidade? Pode ser um carro de Fórmula 1, adorei. Que está recebendo uma força resultante de 120 newtons. Pode ser, e tem uma aceleração naquele momento. Vou botar 20 metros por segundo. Depois a gente corrige se acontecer alguma coisa muito bizarra com esse carro de Fórmula 1, tá? Não é isso, é Fórmula 1. Depois a gente corrige se der alguma coisa bizarra. Mas isso que é o legal, cara. Tu foi lá, criou uma questão. Quantas eu já criei assim que não tinha o menor nexo? E depois tive que, não, peraí, deixa eu mudar os dados porque ficou absurdo. É isso aí, galera. Física, meu amor. Física, meu amor. 120 newtons a força. M, 20. Tá multiplicando, passa 6 quilos. Aí o cara pode corrigir depois, né? Considere que é um modelo de Fórmula 1, ou seja, um carrinho pequenininho, certo? O cara tá brincando, certo? Não, é isso que é legal, olha só, objetos pequenos dão uma aceleração altíssima, sem problema nenhum. O problema são objetos grandes. E a explicação tá aqui, ó. Se a massa é pequena, eu posso causar uma grande aceleração com pouca força. Se a massa é grande, para acelerar grandemente, meu Deus, eu preciso de uma força absurda. Ou seja, tu nunca vai ver um navio com essa aceleração. Só se ele for bater em alguma coisa. E meu Deus, ele ia causar um estrago que eu não consigo nem imaginar. Agora, esse giz, pode ter certeza que na hora que ele bate no quadro, ó, meu Deus, a aceleração dele vai para 100 metros por segundo ao quadrado na hora do impacto. Porque ele estava lá uns 40, 50 por hora, de repente ele quase para na hora do impacto. Então a aceleração é altíssima. Objetos leves podem ter aceleração. Se nós quiséssemos que fosse um carro de Fórmula 1 de verdade, esse número teria que ser bem maior, né? Concorda comigo? Umas 2 toneladas, pelo menos, eu diria, o carro de Fórmula 1. Se bem que tem materiais novos, 1,5 toneladas. 1.500 quilos eu gostaria aqui, né? Certo? Aí eu ia ter que aplicar ou uma força bem maior, ou diminuir bastante a aceleração. Certo? Para tornar mais realista, né? Mas era só um modelo. Pronto, um modelo de F1. Aí tá razoável. Olha, cara, nas arrancadas, eles têm uma aceleração que, assim, a aceleração de 0 a 100 em 3 segundos é quase o limite técnico. Tem uma moto feita, abastecida com capacitores, que há mais de 10 anos atrás ela já fez de 0 a 100 em 1 segundo e pouco. Ou seja, coitado do cara que vai agarrado na moto, né? Ele tem que se segurar, tem que ser amarrado para ficar na moto para ele não ficar, certo? Porque pensa bem, quando tu segura numa barra, tu está segurando uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Não é isso? Uma moto ninja tem essa aceleração. Faz de 0 a 100 em 2,8 segundos, 3 segundos. Ou seja, um cara que está fazendo uma arrancada lá numa moto super esportiva, a força que ele está fazendo no guidão é a mesma para se segurar numa barra, cara. É isso aí, bicho, é pancada a arrancada de moto. Agora o seguinte, ó, esses carros de Fórmula 1, a potência é tamanha que o cara tem que controlar com muita calma a arrancada. Antigamente tinha o controle de arrancada, mas eles começaram a cortar isso, porque a tecnologia estava tão evoluída na Fórmula 1, que às vezes o piloto não era o melhor piloto que ganhava, era o cara que tinha o melhor equipamento. Então as empresas que tinham o controle de arrancada mais poderoso arrancavam melhor. Aí eles acabaram com isso, agora o cara tem que arrancar sentindo o pé no acelerador mesmo, não é só tascar o pé no fundo e o computador decide quanto vai arrancar, certo? Tem carros esportivos que são assim.
O cara que compra uma BMW lá, fodástica, esportiva, ele quer arrancar, ele pode escolher, não, eu quero arrancar pelo computador. Ele seleciona arrancada esportiva máxima. E ele só aperta um botão e o carro arranca sozinho. Ele não precisa ficar acelerando. Porque se ele for usar os 700 cavalos do carro, o carro sai esmirilhando o pneu e não sai do lugar. Olha que interessante. Então eu vou te dizer que os carros de Fórmula 1 não devem ter uma arrancada superior a 3 segundos de 0 a 100. Deve ser próximo de 10 metros por segundo ao quadrado a aceleração. Isso em linha reta. Mas o pior no carro de Fórmula 1 não é andar em linha reta, é fazer curva. Na hora da curva é que a aceleração do pescoço faz o teu pescoço ir para o outro lado, né? Tem que ter apoio e o cara tem que malhar o pescoço. Todo piloto de Fórmula 1, algumas vezes por semana, ele vai numa máquina e fica fazendo musculação com o pescoço para um lado, para o outro, para frente e para trás, senão não termina a corrida. Senão ele não termina a corrida. Ou seja, pilotar um carro de Fórmula 1 é um imenso exercício físico. Por isso que os pilotos têm que ter treinamentos super rigorosos, né? Não é? Tu pega uma pessoa normal para pilotar, o cara não faz a primeira curva. Se mata na primeira curva. Loucura. Olha, bacana, um objeto leve, mas muito grande. O problema desse objeto é justamente por ele ser mais oco, tu vai ter dificuldade de fazer uma carcaça resistente. Então se eu causar uma grande aceleração, o atrito com o ar pode, né, ter problema. Então basicamente é isso. Né? Pode ser assim, um avião. Um avião, por exemplo, ele tem um equipamento que mede pressão, chamado tubo de Pitot. Esse equipamento é um tubo, cara. É quase inacreditável, é assim o equipamento, ó. Tu bota mercúrio aqui, mercúrio. Quando não tem ar entrando aqui, essas colunas de mercúrio estão niveladas. Quando o ar começa a entrar aqui, o ar empurra e desnivela as colunas de mercúrio, né? Esse é o famoso tubo de Pitot. Ele mede a pressão, um dos tipos de pressão que tem em volta do avião. Muitos acidentes já aconteceram com aviões porque o tubo de Pitot congela, entope, começa a dar uma leitura errada da pressão. O computador do avião começa a achar que a velocidade está baixa porque não está entrando ar aqui, devia estar entrando ar em alta velocidade. E aí o computador começa a aumentar a velocidade do avião porque o tubo de Pitot está dando erro, certo? Muitos acidentes já aconteceram porque o avião começa a acelerar, acelerar, acelerar. A aceleração é tão grande que a carcaça do avião se rompe devido ao atrito com o ar. E aí o avião se explode no ar, porque entupiu um tubo idiota. Legal, né? Agora as empresas de avião estão fazendo aqui em volta uma resistência que aquece isso aqui e deixa isso aqui sempre quente, para não entupir com gelo. Mas tu vê, muitas pessoas já morreram por causa de um tubo entupido, porque aumentava a velocidade e apesar do avião ser leve pro tamanho dele, né? Ele é uma casca, concorda comigo? É um cilindro. Ele não é super resistente. Se tu aumenta muito a velocidade do avião, tu pode desmanchar o avião no ar, como já aconteceu algumas vezes. Como? Mercúrio é desse, mas é a quantidade de mínima. Não precisa ser mercúrio, pode deixar outro, só tiver a quantidade de pequena, não tem problema. Não vai comprometer o peso do equipamento. Vai cair. Se a gente quisesse fazer isso tudo diferente, né? Isso, estava multiplicando, passou dividindo, na verdade dividiu os lados estava dividindo, ó. Olha só, galera, bacana a colocação do colega aqui, ó. Eu, quando desenvolvi a fórmula assim pra vocês, né? E falei que não gosto de usar ela assim. Por isso eu disse, está dividindo, passa... Na verdade eu multipliquei por M em ambos os lados, né? Mas tudo bem, está dividindo, passa multiplicando. Por isso que ficou física, meu amor. Mas eu concordo, cara. Teve uma questão que a gente calculou a aceleração, não foi? Essa aqui, ó. Não é isso? Para essa questão, o ideal já seria usar a fórmula desse jeito. Mas pensa bem. Aí eu teria 3 fórmulas. Uma para calcular a força, uma para calcular a aceleração e trocando esses dois de posição, uma outra para calcular a massa. Concorda comigo? Só que aí eu acho que não vale a pena, eu acho melhor a gente só ter uma e aí na hora trocar do jeito que for preciso. E eu acho que o formato que exige menos mudança na hora de fazer a conta é essa. Porque o máximo que tu vai precisar é ou passar o M dividindo ou passar o A dividindo, né? Aí já matasse a questão, certo? Mas o mais importante é tu sair dessa aula sabendo que quanto mais força, mais aceleração, maior a mudança de velocidade. Quanto mais massa, menor a aceleração, mais difícil é mudar. Só isso. Anota a tarefinha aí.
É a última tarefa pra bicuda, hein? Aí começa, Tá no quadro, hein? Página 43 toda. São só 6 exercícios. Vai